Coisa boa. Vamos continuar aqui o nosso culto, a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor. Eu creio que tudo que até agora foi cantado ou falado, né, vai de encontro com aquilo que eu quero compartilhar hoje. É engraçado porque a gente normalmente vê isso aqui, né? Engraçado não, isso é coisa de Deus, coisa do Espírito, né? Mas normalmente Deus vai preparando, Deus vai alimentando ali a nossa fé, o nosso coração, para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para nós a cada dia. E eu queria compartilhar hoje uma palavra, é um tema que eu tenho, vira e mexe eu compartilho, né, em pontos de vista diferentes, porque é algo que arde muito no meu coração, que eu procuro viver, que eu tenho tido meus desafios, mas sempre volto para esse entendimento, porque o propósito é abrir o nosso entendimento hoje, para que a gente realmente caminhe nessa terra, né, com os olhos no céu, que a gente nunca perca de vista a realidade do céu, que ainda que a gente tenha que enfrentar a realidade dessa vida aqui, dessa terra, os desafios, que são muitos, a gente nunca perca o céu de vista, porque lá a realidade é diferente, né? Então, antes de orar, eu queria ler um texto. Queria que você abrisse aí em Colossenses 1,16. Diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Amém, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eis aqui cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Cada coração rendido ao Senhor, Pai. Senhor, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor. Toca onde ninguém pode tocar, Senhor. Senhor, move aquilo que só o Senhor pode mover, Senhor. Só o nosso Deus, Senhor, que é real, que é invisível, mas é real, é poderoso para fazer toda boa obra, como foi falado aqui hoje, Senhor. Se move, Senhor. Vai além de uma instrução humana, Senhor, mas toca, Senhor, no nosso espírito, Senhor. Traz mudança, transformação, Senhor. Traz a realidade do céu aqui na terra, Senhor. Porque nós cremos que essa é a Tua vontade, Senhor. Que a gente viva aqui, Senhor, trazendo a Tua realidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então o texto diz que tudo foi criado e diz... nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, né? Existem coisas que são invisíveis, mas que existem, né? Existem realidades que estão no céu, não estão na terra, mas que foi criada pelo Senhor. E a gente vai ler ao longo dos textos aqui, né? E eu sei que muitos aqui conhecem, que o Senhor nos exorta, nos ensina a viver olhando para o céu, olhando para aquilo que é invisível, ainda que caminhando nessa terra, ainda que enfrentando os desafios naturais dessa vida, os nossos olhos, né, o nosso foco tem que estar sempre olhando para o céu, para aquilo que o céu está falando, para aquilo que o céu está direcionando. E eu queria ler mais um texto aqui, ó, 2 Coríntios 4,18. A gente vai ler alguns textos aqui, outros eu vou citar, mas é só para a gente ter uma basezinha aqui, ó. 2 Coríntios 4,18 diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as se veem são temporais e as que não se veem são eternas, né? Aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, vamos botar o foco naquilo que é invisível. É engraçado isso, né? É quase uma piada, né? Ó, a gente não pode perder o foco daquilo que é invisível, né? Tem uma coisa visível aqui, uma invisível lá. Olha para a invisível. Como é que olha para o invisível se o negócio é invisível, né? São as coisas do céu, né?
É a realidade do céu. E ele fala aqui, olha, a gente não pode, ó, não atentando nós, ó, minha atenção, o meu foco, o meu pensamento não pode ser naquilo que a gente está vendo. Mas é tão mais fácil, né? A gente olhar, ó, isso eu estou vendo, isso para mim é uma realidade, porque isso eu estou vendo. O outro ali eu ouvi falar, alguns dizem que é, outros que não é. Mas ele fala, olha, bota a sua atenção nas coisas que não se veem. Porque as que se veem vão passar. Isso que você está vendo aí, essa sua luta, ou essa sua vitória, ou essa sua expectativa, tudo isso vai passar. Mas ele fala, bota o foco naquilo que não vai passar, naquilo que é eterno. Ali você pode confiar toda a sua vida, né? Então é doido isso. A gente tem que focar naquilo que a gente não vê. Se foco é justamente a gente olhar fixamente por alguma coisa, né? Colossenses 3:2 diz assim, ó, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mesma coisa, né? Mais uma vez Paulo falando, olha, mantenha a sua mente lá em cima. Eu sei que você tem luta, tem desafios, tem sonhos, e tudo isso o Senhor sabe, tudo isso faz parte, e a gente não fala nunca contra nada disso. Mas ele fala, olha, os seus olhos têm que estar lá para cima. A sua realidade tem que ser outra, ainda que você esteja, né? A Bíblia diz que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, né? Então a gente nunca pode perder isso de vista. Olha, você não é daqui. Se você não é daqui, olha para lá. Caminha nessa terra, mas olha para lá. Não perca de vista. E às vezes a gente, né, ouve palavras sobre isso, né? A gente olhar para o céu, a gente ter a realidade da eternidade no nosso coração. Mas se a gente for perceber na Bíblia, né, os ensinos de Jesus, as cartas de Paulo, era muito mais focado em trazer o céu para a terra do que simplesmente a gente ir para o céu. A gente vai para o céu. Um dia tudo vai passar, glória a Deus por isso. O Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. E a gente tem que ter essa ardente expectativa, a Bíblia fala sobre isso. Essa vida é passageira, mas enquanto a gente está aqui, o nosso foco não é querer só estar lá. É trazer a realidade de lá para cá. É isso que a palavra nos ensina, e a gente precisa entender que tudo começou lá. Então se a gente quer mudar alguma coisa aqui, a gente tem que ir na origem, né? Porque se a gente muda alguma coisa sem ir na origem, vai ser só um conserto, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer lá. É acordar o nosso espírito, né, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. E Hebreus 11:3, eu queria que você lesse comigo. Eu não sei qual é a versão aí, mas eu gostei dessa versão aqui. É o mesmo sentido, mas eu acho que essa aqui você entende um pouquinho melhor. É bem parecido. Diz assim, ó: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, a terra foi criada a partir do céu. Existe uma realidade invisível que gerou essa realidade visível. Existe uma realidade no céu que é maior, que domina sobre a realidade na terra. Como quando eu falo para a gente viver com a cabeça no céu, olhando para o céu, de acordo com a realidade do céu, não é negar a nossa realidade aqui, porque ela existe, ela é real. A gente não pode fugir dela. Mas a gente precisa entender que existe uma maior. Existe uma mais poderosa. Existe uma que domina sobre essa. E se a gente entende que realidade é essa, a gente vai conseguir governar de acordo com a realidade do céu. A gente vai conseguir mudar as circunstâncias. A gente não vai estar mais debaixo do que simplesmente essa realidade aqui diz. Eu gosto desse texto, eu queria que você lesse comigo, Romanos 4:19-20, que fala sobre Abraão, porque é um texto que mostra essas duas realidades. A gente não pode viver aqui negando a realidade daqui, mas a gente precisa saber que existe uma superior. E esse texto diz isso, ó. Abraão aqui tinha uma promessa, né, que ele teria um filho, que seria Isaac, o filho da promessa, que ele teria, né, nações, uma multidão viria dele. Ele não tinha nenhum filho sequer, até essa época, né? Teve um que não era, né? E aí o texto diz lá em Romanos, lá na frente, né, na carta aos Romanos,
fazendo referência a Abraão, ó, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, já estava cansado, estava assim, tipo o Marcelo, assim, entendeu? Cansado, você entendeu, né, o sentido aí, né? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, olha aí, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Mesmo assim, ou seja, a realidade era clara e ele entendia muito bem, ele não negava ela. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ou seja, existe uma realidade clara e nua, não tem mais jeito, desiste disso, isso é impossível. E ele reconhecia isso. Mas o texto diz que mesmo assim, ele resolveu, ele ousou crer numa realidade superior, porque Deus tinha falado, você vai ter um filho. Eu falei, então tá bom. Se está decretado no céu, está decretado, e isso eu creio. Resumindo, é isso que ele falou. Não importa a minha realidade hoje, importa que o Senhor falou hoje. Se os céus falaram que eu vou ser pai de multidão, eu vou acreditar nisso, e a gente sabe que ele foi, né? E a Bíblia diz que hoje nós somos filhos de Abraão. Glória a Deus por isso. Nosso desafio hoje, aquilo que eu queria realmente compartilhar hoje, é que a gente se desperte para isso. Sei que talvez você já ouviu muitas palavras nesse contexto. E é um tempo, né? A gente sempre fala dessa coisa do final dos tempos, e a gente crê realmente, né, que é um tempo. A gente não sabe quanto é esse tempo, e nem cabe a nós saber, e nem ninguém sabe, então a gente nunca vai tocar nesse assunto. Mas é um tempo de Deus restaurar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus vai restaurar todas as coisas antes que Ele venha, né? No sentido da igreja. Então é um tempo da gente viver a autoridade da igreja na terra. E viver a autoridade da igreja na terra é trazer à existência as coisas do céu para a terra, né? É isso que é viver a autoridade, viver o governo, viver o reino de Deus na terra. É trazer a realidade do céu na terra, né? E foi isso que Jesus fez. Assim que Jesus pisou na terra, o céu pisou na terra, né? E ele veio como homem, né? E a gente sabe disso. A palavra diz isso, que ele se despiu da sua glória. É claro que Deus não pode deixar de ser Deus, mas ele se despiu da sua glória, ou seja, ele veio na condição humana, né? Ele sofreu, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. Então ele teve que aprender a obedecer, e ele sofreu para obedecer, né? Então, assim como nós, assim como os nossos filhos, assim como cada um de nós, teve que aprender a caminhar nessa terra. Mas ainda assim, ele viveu o céu na terra, né? Todas as limitações naturais não estavam debaixo da vida dele, não estavam sobre ele, nem as leis físicas estavam, ele andou sobre as águas. Mas ele era humano, que a Bíblia diz, né? 100% homem, 100% Deus. As leis naturais não o limitavam, porque ele se movia na direção do céu. Ele se movia pela direção do céu. E quando você se move pela direção do céu, as leis que valem pela sua vida são as leis do céu, né? É como uma embaixada, a gente fala isso, né? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes. Mas esses representantes estão debaixo de um governo que não é o governo daquele país, né? É o governo pelo qual foi enviado eles. E isso é você ser um embaixador, ainda que você esteja em outro lugar. O que vale sobre a sua vida, a lei que vale sobre a sua vida, é a lei do país que te enviou. E quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, a Bíblia está falando, olha, vocês estão aí, vocês me representam aí na terra, mas a lei que vale sobre você não é a lei dessa terra. E isso me anima. A lei que vale sobre você não são as leis naturais. E aí a gente vê Jesus andando na terra e curando todas as enfermidades incuráveis. Por quê? Porque no céu não tem enfermidade. Então quando a enfermidade se deparava com ele, ela não podia ficar, porque a lei que estava sobre ele era diferente, era superior. Não é que a enfermidade não era real, ela era real, mas existia uma realidade. Porque os céus mandam na terra. Os céus mandam na terra. 5 pães e 3 peixes alimentavam uma multidão. Isso é real? Não.
Na terra não, mas no céu é. Porque no céu não tem escassez. Escassez é da terra. No céu, tem que ler, né? Eu queria até ler, vamos ler, que eu amo esse texto. Mateus 6, 25 a 34. Mateus bem conhecido, é um texto bem conhecido, né? Ali no Monte das Oliveiras, o Senhor falando a respeito da gente não andar ansioso, a gente não se preocupar. Diz lá, ó, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Só uma pausa aqui, vamos voltar já. Nessa época do ano, né, onde foi falado esse texto aqui, na Galileia, existe uma imigração, visto, de mais de 500 milhões de pássaros vindo da África. Então, quando Jesus fala assim, olha, observa as aves do céu, tipo assim, não era duas andorinhas comendo um negocinho, né? Era uma época onde as pessoas viam pássaro o tempo inteiro, milhões, 500 milhões é o número, 500 milhões de pássaros faziam a imigração naquela época. E ele fala, tá vendo essa multidão, esses milhares e milhares e milhares de pássaros que você vê todo dia? Eu cuido deles, não falta nada para eles. Como se o Senhor falasse, a realidade do céu é diferente. Não é, eu não tô alimentando um ou dois, milhões e milhões, não falta nada. Diz, olha, eles não semeiam, não colhem, né? Não é o propósito deles trabalharem, né? Eles estão aí voando, fazendo o papel deles. Diz, olha, eu alimento eles. Depois ele diz, ó, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aí depois ele entra, ó. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Também ali naquela região, né, um dos únicos oásis ali da Galileia, mas é um oásis gigantesco. E era a época onde os lírios estavam ali, a região estava tomada de lírio. Não era um nem dois, né? Você imagina Jesus falando, Jesus apontando, ó, tá vendo esses lírios aqui? E você imagina um campo lotado de lírios. Como se o Senhor falasse, ó, não é que eu vou suprir um ou dois, existe uma abundância. Como se o Senhor falasse, olha, no céu não tem escassez. Tá vendo esses milhões de pássaros? Eu cuido deles. Tá vendo esses milhões aqui de lírios? Eu visto cada uma dessas plantas aqui, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E aí ele fala, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, ou seja, amanhã não existe, amanhã vai mudar a estação, ela vai morrer, mas eu me preocupo de fazer ela assim tão linda. Essas milhares e milhares. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha aí um tapa na gente. Portanto, não se preocupem em dizer o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Amém? Nem ele esse texto, mas eu creio que você está falando com alguém aí. Se você está preocupado com isso, Deus sabe que você precisa disso. Não se sinta preocupado. Mas aí ele termina assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E quando o Senhor fala, busca em primeiro lugar, olha para o céu. Volta ao assunto inicial. Deus está falando, olha, se você estiver olhando para o céu, porque buscar em primeiro lugar o reino é focar no céu. Buscar em primeiro lugar o reino é focar naquilo que o céu está falando, naquilo que o céu está direcionando, naquilo que o Senhor está falando conosco. Se os seus olhos estiverem lá, todas essas coisas. E quando ele diz todas essas coisas, é abundância. Né? Por isso que eu quis falar da época do ano, porque não era 5 ou 6 pássaros, era milhões e milhões e milhões. Você está falando, olha, seja o que você precisar, como
a Diana leu aqui, tendo tudo em todo tempo para toda boa obra. Seja o que você precisar, tem no céu. Eu gosto de um versículo que diz assim, que o Senhor já nos abençoou no passado com toda sorte de bênção, diz toda sorte, todo tipo que você precisar, natural, espiritual, cura. Diz assim, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o Senhor já fez, já foi dado, e nosso papel é ir lá e trazer. Porque tudo aquilo que a gente precisa ou venha precisar, o Senhor já pensou antes. Antes de Deus criar o homem, Deus criou tudo aquilo que o homem precisava, né? Se você for ver lá Gênesis, Deus criou tudo que o homem precisava, depois ele criou o homem, né? O que ele queria dizer com isso? Olha, toda provisão que você venha um dia ter, eu já pensei antes. Já estava escrito lá. Então quando eu te criei, quando eu te formei, eu já pensei em tudo antes. E aquilo não vale só para Adão e Eva, aquilo vale para a gente. Quando Deus pensou em mim e em você, Ele já pensou em tudo antes que a gente venha ter a precisar nele. É muito importante a gente entender essa realidade. Eu vejo muitas pessoas às vezes tentando criar uma teologia ou um conceito de Deus baseado nas experiências que tem. Então às vezes entende alguma coisa que Deus falou, mas não consegue viver aquilo, e fala, mas talvez não seja para todo mundo, né? Talvez não seja para mim, talvez não seja bem assim, talvez o Senhor quer que eu fique com essa doença aqui, que Ele quer fazer alguma coisa. E aí você vê Jesus caminhando na terra, curava todos os enfermos. E os únicos que ele não curou, a Bíblia diz, por causa da incredulidade deles. Mesmo assim diz que lá na terra dele, aqueles que ele impôs as mãos foram curados, né? Então, se tocava em Jesus, era impossível não ser curado. A Bíblia não diz que ele não pôde curar, só por causa da incredulidade, né? Não vou entrar nesse assunto, né? Às vezes é um pouco polêmico, mas às vezes a gente cria teologias ou entende, não, talvez não seja a vontade de Deus, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Se na Bíblia Jesus curava todos. Tem um pastor que eu gosto muito, Bill Johnson, né? O pastor aqui da Bethel, aqui dos Estados Unidos, muito famoso, tem abençoado muito a minha vida nesses dias e de milhões de pessoas. E há pouco tempo a sua esposa faleceu, né, de câncer, e ele tem muitas experiências de cura, de milagre, nessa área, né, e ele fala bastante sobre isso. E aí, né, logo depois ele foi pregar, e ele falou, olha, tudo que eu falei, eu não mudo em nada. Essa experiência pessoal não muda quem Deus é. A gente não pode transformar uma experiência pessoal numa teologia. Ele falou, eu posso até não entender tudo, mas aquilo que eu creio não muda em nada. A gente precisa saber que não é a nossa experiência que vai revelar quem é Deus. É Deus que se revela a nós. E muitas experiências que a gente tem confirmam aquilo que Deus revela, claro, né? Mas a gente não pode querer sempre buscar um texto para a gente se conformar com a situação como se aquilo fosse a vontade de Deus, né? Eu dei um exemplo aqui, estou falando sobre vários assuntos. Existe uma realidade no céu que muitas vezes a gente não vive porque a gente não tem o conhecimento certo, o entendimento certo. Se a gente não tiver o entendimento certo, a gente não vai ter a fé certa para chegar no resultado que a gente espera. A Bíblia é clara sobre isso. Não pense aquele que duvida que receberá do Senhor coisa alguma, né? A Bíblia diz assim, ó, quem precisar de sabedoria, peça a Deus com fé. Está falando sobre sabedoria. Ela diz assim, porém não duvidando, porque aquele que duvida não recebe do Senhor coisa alguma. Então não é só sabedoria, coisa alguma, né? Então às vezes a gente acha que duvidando vai receber porque Deus nos ama. Mas o Senhor estabeleceu um princípio. Se a gente não tiver a fé certa, a gente não vai receber. Então se eu estou numa situação e eu não sei se Deus quer que eu esteja ali ou não, como é que eu vou ter uma certeza? Porque o que é fé? Certeza das coisas que se esperam, convicções de fatos que não se veem. Se eu não tenho certeza que Deus quer me curar, eu não vou conseguir ter a fé certa, né? Estou dando um exemplo aqui de cura. Muitas vezes eu não tenho, né? Não estou falando aqui que eu sou super poderoso nisso.
enfrento muitos desafios nisso, já tive muitas experiências com isso, né? Mas eu sei que o problema nunca está com Deus, sempre está comigo. Então não tenho problema nenhum de tomar remédio, de buscar ajuda. Isso tudo é bom, justamente porque eu sei que Deus não me quer doente, né? Então eu vou na farmácia, eu vou no médico, não tem nenhum problema quanto a isso. Entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa ter um entendimento certo de qual é a realidade do céu. E ainda que a gente não consiga viver ela plenamente aqui, e não conseguiremos, o nosso desafio é todo o tempo tentar viver o céu na terra, não só por nós, para que a gente manifeste o reino para outros, para que outros vejam realmente esse Deus é real, realmente isso que eles falam, isso que eles vivem é real, realmente essa paz que eles têm, que a gente percebe, é real, né? Realmente eles estão calmos no meio desse desafio, porque existe alguma coisa diferente, né? Porque não é só a questão, aqui eu dei o exemplo de cura, mas é tudo, né? Se a gente viver a realidade do céu na terra, a gente vai fazer a diferença, né? A gente vai fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, a gente vai ser luz, a gente vai ser sal na terra. E o grande propósito de Jesus ter morrido não é simplesmente nos salvar do inferno, é restaurar essa realidade em nós, né? É nos trazer de volta lá para Gênesis 2, porque em Gênesis 3 foi a queda do homem, mas em Gênesis 2 foi quando Deus criou o homem. Deus falou: olha, governa sobre a terra, você tem governo, governa sobre a terra, você vai multiplicar, você vai fecundar, você vai governar sobre os animais, né? Ali o homem tinha total consciência da realidade do céu na terra. Ali o Senhor o visitava todos os dias, ali o homem tinha comunhão com Deus todos os dias. E por causa da queda, claro, né, houve um rompimento, porque o Senhor não pode habitar em meio a pecado. O homem perdeu a sua consciência, o homem perdeu a sua identidade. E a maior crise da humanidade hoje é uma crise de identidade. E as pessoas procuram ser aceitas, procuram ter sucesso, procuram, né, ser movidas muitas vezes por medo ou por ganância doida, porque elas querem saber quem elas são. Mas a gente sabe quem a gente é olhando para o céu. E a gente sabe quem é o nosso Pai. Você já viu sua identidade lá? Quando a gente olha para o céu, a gente sabe quem é o nosso Pai, a gente sabe quem são os nossos pais, a gente sabe da onde a gente veio, na sua identidade está natural, não sei de onde, a gente é natural do céu. Quem é o nosso Pai, para onde a gente vai. Quando você tem consciência da sua identidade, você se move nessa terra diferente. E as pessoas não têm consciência da sua identidade, existe uma crise, existe depressão, existe ansiedade, tudo isso porque não sabem quem são em Deus. Olha, eu não estou falando que eu tenho toda essa consciência, eu estou compartilhando com vocês aquilo que a palavra diz, para que a gente junto possa ter essa consciência, tá? Não é para que você se sinta acusado, mas que você saiba que existe algo maior para a gente viver. Tudo isso vai passar, mas enquanto não passa, a gente tem que viver a realidade do céu na terra. Enquanto não acabou aqui, um dia vai acabar. Um dia a gente vai estar lá, a gente não vai precisar de nada disso. A gente não vai precisar de fé, porque a gente já vai estar lá no céu. A gente já vai estar lá com o Senhor. Mas hoje a gente precisa, para que a gente viva nessa terra fazendo a diferença, a gente precisa crer naquilo que o Senhor diz. E crer naquilo que o Senhor diz é crer no céu e não na terra. É governar sobre essa terra. A Bíblia diz que Deus nos fez sua imagem e semelhança, sabe? Criativo, produtivo, reprodutivo. Hoje existe uma crise, as pessoas não querem nem ter filhos mais. Mas uma das coisas que Deus falou lá para Adão foi: olha, se reproduza, multiplica. E eu não estou falando aqui só no âmbito natural, mas existe em nós o DNA de Deus de produção, de criatividade, de criação. Então é importante a gente se sentir produtivo, porque Deus é assim, porque Deus nos fez assim. Às vezes a gente acha que é só que Deus nos resgatou só para estar com Ele. Se fosse para isso, a gente ia morrer no dia seguinte, né? Ia ser bom, não ia ser ruim. O apóstolo Paulo falou: porque para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então não é que morrer, quando a gente está no Senhor, não é que é ruim.
Mas se o Senhor nos deixou aqui na terra, é para a gente produzir algo, é para a gente fazer algo, é para a gente fazer a diferença. Eu não digo nem só questão de ministério, não. Está em nós essa semente de produção, de criatividade. Deus falou lá para Abraão: olha, Abraão, governa sobre a terra, dá nome aos animais. Imagina quantos animais não tinha, deu trabalho para caramba. Olha, governa, multiplica, cuida do jardim. Era trabalho, gente, era produção. Era ser criativo, era manifestar aquilo que Deus era. Deus é criativo. A gente olha para essa terra. A Diana pregou semana passada sobre a beleza de Deus, e a gente vê tudo isso, né? Você sai um pouquinho, você vai numa praia, você já olha aquela paisagem. Tudo isso é o quê? É criação, é criativo. É o nosso Deus que colocou esse DNA em nós. Isso faz parte da nossa natureza, isso é bênção. Nosso papel é trazer o céu para a terra. Se você pensar lá na oração modelo, né, a oração do Pai Nosso, que ali já é um desafio, né, chamar Deus de Pai, ali começa essa revelação, que é o Pai que não é só meu, Ele é nosso. Então a gente tem que ter essa visão de comunidade, né? Pai é nosso, é meu e é seu. Então a gente tem que olhar para o nosso irmão como realmente um irmão, porque não é meu pai. A gente pode chamar o meu pai de meu pai, mas na verdade ele é nosso também, né? Mas ali ele diz, olha, ali no Senhor, que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. O que ele está nos ensinando ali? Que se a gente não pedir, que se a gente não orar, a vontade de Deus não vai se cumprir, né? Senão é maluquice, né? Deus não vai falar, olha, faz assim, pede para que a vontade se cumpra, mas se você não pedir, tudo bem, vai se cumprir do mesmo jeito. Não, né? Assim como no céu o Senhor governa, ele fala que na terra, a Bíblia diz o quê? Que a terra jaz do maligno, né? A gente sabe que por causa do pecado o inimigo tomou conta, entrou, e como um câncer aí tem dominado toda a terra esse tempo todo. E quando o Senhor nos resgatou lá na cruz, a gente está nessa luta de trazer de volta a realidade do céu na terra. Mas quando o Senhor nos ensina a orar para que a gente traga, para que a vontade de Deus se cumpra na terra, porque ela não está se cumprindo. E às vezes alguém fala, mas se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Porque não é a vontade de Deus que está se cumprindo. Claro, existe um plano geral de Deus, claro, não é que Deus não está no controle, mas nessa terra, nesse mundo, não é a vontade de Deus que está se cumprindo. Deus conta comigo e com você para que essa vontade se cumpra. Isso é governar sobre a terra. Isso é o que a Bíblia diz, que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Ele confiou a mim e a você o governo da terra. E você vê lá o diabo quando tenta Jesus, né? E ele fala, olha, se você se dobrar se dobrar aqui diante de mim, toda essa terra, todo esse governo eu vou te dar. Você não vê Jesus falando, mas quem falou que é seu? Jesus não falou isso. Né? Jesus mandou-lhe, arreda-te daqui, mas ele sabia. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Existe um príncipe desse mundo que não é o nosso Deus. E por isso que tudo é tão difícil, por isso que é uma guerra, por isso que existe oposição, por isso que existe uma guerra. A gente não pode perder isso de vista. A gente não vive uma religião, a gente vive um reino que luta contra outro. E a nossa função é estabelecer esse reino na terra, né? E existe um outro inimigo que não quer que isso aconteça. A gente é a resposta do céu para as pessoas, a gente é a resposta do céu na terra. A gente tem que ter essa ousadia, né? Às vezes sou um pouco arrogante, né? Eu sou a resposta de Deus. Não sou eu, cada um de nós. A gente é a resposta de Deus. Por quê? Porque Deus conta com a gente. Não é porque a gente é bom, é porque a gente entendeu o sacrifício dele. Porque a gente entendeu que o reino dele tem autoridade sobre essa terra. Porque a gente entendeu que essa terra vai passar. E o Senhor quer ganhar o máximo de pessoas possíveis. Porque não é todo mundo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos serão salvos. Então o Senhor quer ganhar todo mundo, mas não é todo mundo que vai ser salvo. Um dia vai acabar, né? Apocalipse 21, 4.
Diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Vai passar. E a Bíblia diz que é passageiro, que a nossa vida é passageira. Tudo isso vai passar, gente. A gente sofre tanto, mas vai passar. Se a gente tiver uma consciência de missão, em vez de simplesmente de viver, a gente vai passar diferente. A gente vai entender que tudo isso vai passar. E um dia, olha, toda lágrima vai ser cessada. Não vai haver morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Mas enquanto não passa, a gente tem um compromisso aqui com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, a gente tem que viver para a glória do Senhor, para reinar nessa terra, para fazer a diferença, para manifestar o reino, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para receber os cansados e oprimidos, para viver próspero, porque no céu existe abundância, como a gente falou, para viver saudável, para manifestar ao Senhor nessa terra. Queria pedir para o Lucas, está aí não, né? Ah, tá. Tava de roxo ali, assim. Achei que era barba, né? E eu queria que a gente orasse hoje. Eu queria te desafiar a despertar em você isso, né? Talvez isso vá um pouquinho de confronto àquilo que você acredita, ou talvez vai confirmar aquilo que você já pensa. A gente tem que aprender a abrir o nosso coração. Uma das palavras que eu recebi da Andréia, da pastora Andréia, né? Acho que foi no ano passado, ela falou: Deus me falou que você tem que parar de falar que isso eu já sei. Porque talvez você está ouvindo aqui e você, mas isso eu já sei. E quantas vezes eu falo isso, né? Alguém vai falar alguma coisa, mas isso eu já sei. Mas ela sabe por que não está vivendo então, né? Porque o saber em Deus é ter revelação, revelação significa tirar o véu, é descortinar, é você ter clareza. Existem muitas coisas que a gente sabe, mas não sabe, entendeu? Dá para saber mais. Quando a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará, é se aprofundar na verdade, é mergulhar na verdade. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente é liberto. Então existem coisas que a gente precisa saber mais. Talvez você já saiba, talvez eu já saiba, mas a gente precisa saber mais, né? Existem desafios nessa vida. Já enfrentei muitos. Nessa terra aqui a gente enfrenta muitos, né? E já vou começar vou começar um trabalho novo aí, bem desafiador também, em todas as áreas, mas estou bem animado, eu sei que é uma porta do Senhor. Mas seja naquilo que a gente for fazer, os nossos olhos têm que estar no Senhor. Porque se a gente é guiado por Ele, a lei que vai valer sobre nós é a lei dele. Agora, se a gente é guiado por nós, a gente está debaixo dessa lei. E eu quero estar debaixo da lei do Senhor. Eu quero estar debaixo do governo dele. Porque quando a gente está debaixo do governo dele, como o Lucas falou aqui do filho pródigo, quando a gente se encontra como criança nele, ele se torna responsável. É como se ele falasse: não, pode deixar que eu sou responsável. Você vai ter que fazer, você vai ter que ir, claro, a gente sabe disso. Mas Deus se torna responsável. Agora, quando a gente sai, é a gente que escolhe sair, não é Deus que sai. Não é Deus que fala: não, agora é com você. Não, é a gente que fala, como o filho pródigo: pai, agora sou eu, deixa que eu... E às vezes não é sair da igreja. Às vezes é simplesmente uma consciência de: não, deixa que eu vou tomar conta da minha vida, eu que decido e eu que faço. E aí você está assumindo a responsabilidade que era do Senhor. Porque quando você entrega a sua vida para Ele, você está falando: Senhor, é teu, é tudo teu. Eu quero viver de acordo com o que o Senhor tem. E o Senhor fala: tá bom, então agora eu sou responsável. Eu vou cuidar. Caminha aí nessa terra, mas olhando para mim. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar mesmo. Eu quero que você coloque diante do Senhor, talvez ali uma circunstância, um desafio.
talvez um entendimento em relação a alguma coisa. E você fale assim: Senhor, eu quero que a realidade do céu se manifeste nessa região, nessa área da minha vida, nessa área do meu coração. Eu estou vendo que a realidade natural é triste, é difícil, eu não vejo saída. Mas como foi falado hoje nessa manhã, Senhor, eu quero crer naquilo que o céu está falando. Eu quero crer naquilo que o Senhor está falando sobre isso na minha vida, Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem, não aquilo que eu simplesmente penso ou sonho, Senhor. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, vem sobre cada um de nós, Senhor. Senhor, toca aqui, Senhor, nos visita. Eu sei que o Senhor está presente, porque a Tua palavra diz que está, Senhor. Mas que haja um tocar, que haja um mover dos céus na terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor. Que haja um despertamento, Senhor. Senhor, eu repreendo toda enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja qual for, Senhor. Porque no céu não tem enfermidade, Senhor. Eu sei que nessa terra nós passamos lutas, Senhor. Eu sei que faz parte da vida dessa terra, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que existe uma realidade superior a essa, Senhor. E pela fé, no nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome que o Senhor confiou à igreja e cada um de nós. E nesse nome, Senhor, toda enfermidade tem que sair em nome de Jesus, Senhor. Todo principado tem que cair em nome de Jesus, porque a autoridade está no nome que o Senhor confiou à igreja, a mim e a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro cada um aqui livre, liberto, Senhor, curado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, visita agora cada mente agora, Senhor. Cada pensamento, Senhor, cada angústia, Senhor. Senhor, cada ansiedade que nós temos carregado nesses tempos difíceis. Os tempos são difíceis, Senhor. O Senhor não nos enganou, Pai. Mas nós sabemos quem nós somos em Ti. Nós temos uma identidade, nós temos um Pai. Nós sabemos de onde nós viemos, Senhor. E em nome de Jesus, visita agora, Senhor, cada mente, cada coração aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor, uma mente curada, livre. Toda ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Que brote em nós uma confiança do céu, Senhor. Uma certeza daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Daquilo que o Senhor já tem feito na vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, que seja um tempo de restauração. Eu sei que o Senhor está mexendo comigo, com cada um de nós nesse tempo. O Senhor está mexendo com a sua igreja ao redor do mundo, Senhor. Eu sei que é um tempo de restauração, Senhor. Então eu te peço, restaura, Senhor. Restaura cada um aqui, cada vida, cada casamento, Senhor. Opera, faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Senhor, que haja provisão, Pai, porque no céu não tem escassez, Senhor. Que haja provisão na vida dos teus filhos, que as portas se abram, Senhor, sobrenaturalmente, Senhor. Eu sei que a gente tem feito aquilo que é possível, Senhor, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer aquilo que é impossível. Aquilo que é real no céu pode se manifestar na terra aqui hoje, Senhor. Hoje, Senhor. Hoje, Senhor, eu uno a minha fé com a fé de cada um aqui, Senhor. E eu declaro uma manifestação poderosa, Senhor, da prosperidade do céu, Senhor. Do céu, daquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Que seja um tempo de liberação nos céus, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Se move, Senhor, se move. Cura, Senhor, cura, Senhor. Cura as famílias, Senhor. Cura as famílias, Senhor. Cura, Senhor. Opera poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só
adorar a Deus. Vamos exercer o controle da nossa vida, como o Gu falou aqui. E se você sentir de orar por alguém, vamos orar. Vamos colocar em prática, trazer a realidade do céu. Vamos colocar em prática, trazer esse nosso Pai, essa realidade do nosso Pai. E a gente, como irmãos uns dos outros, abraçar a causa um dos outros e sustentar naquilo que ele está fraco. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos adorar a Deus aqui juntos, em nome de Jesus. Pode ir tomando aí o seu lugar. Mas continua refletindo sobre isso. Eu realmente creio aqui no meu espírito que o Senhor operou hoje. Que o Senhor curou. Que o Senhor mudou realidades. E eu creio que essa semana a gente ainda vai ver alguns frutos e testemunhos disso. Aquilo que o Senhor colocou diante dele, ele recebeu hoje. E ele vai trazer a realidade do céu nessa circunstância. Não perca essa semente. Eu creio que isso foi uma semente que o Senhor colocou no meu e no seu coração hoje. Para que a gente, a partir disso, a gente consiga viver a sua realidade. A gente sabe que não vai ser fácil. Não é simplesmente uma oração, mas é a nossa entrega. É a gente realmente crer naquilo que Ele diz. Mas eu tenho certeza que o Senhor hoje, com algumas pessoas aqui específicas, o Senhor fez algo no interior ali. E você vai ver. Creia, se você sentiu, você vai ver ainda essa semana.
Você vai ver circunstâncias que vão mudar de uma hora para outra. Você vai ver resposta. E você vai saber que foi o Senhor dos céus, que a realidade do céu se manifestou na sua vida. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, como disse, Senhor. Ela é poderosa, Senhor, para quebrar sofismas, Senhor. Ela é poderosa para separar juntas e medulas, Senhor. Ela entra onde nada mais pode entrar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que haja um tempo de frutificação, Senhor. Que a gente possa ver e se alegrar naquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Teu reino se manifeste, Senhor. Que seja um tempo de manifestação do Senhor, do reino do Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Um tempo de cura, Senhor. Um tempo de conquista, Senhor. Um tempo de viver as Tuas promessas, Senhor. Nos despede hoje, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, do Teu amor, Senhor. Que durante toda essa semana, Pai, o Senhor continue falando conosco, Senhor. Restaura, Senhor, em nós essa comunhão, Senhor, como existia lá no início, Senhor. Que todos os dias, Senhor, o Senhor os visitava, Senhor. Que a gente possa todos os dias falar com o Senhor em todo o tempo, Senhor. Ouvir a Tua voz, Senhor. Seguir, Senhor, a Tua direção, Pai. Nos despede, Senhor, debaixo dessa graça poderosa, infinita, Senhor. Que a gente tenha uma semana de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente encerrar, quem está orando aí pode continuar orando. Essa semana o pastor André já está voltando, né? Acho que é quinta-feira. Mateus é na próxima semana, né? André já volta com a Sara, se não me engano agora. A gente tem se reunido em relação à coisa das células, né? Então a gente tem conversado sobre isso. A gente pretende agora em agosto abrir mais uma célula, né? Talvez no outro dia de semana. Para quem não puder ir na sexta, possa ir também. E se você tem algum interesse aí de ter uma célula na sua casa, também pode me procurar. E é isso, vamos ter um momento agora de almoço, de comunhão, como a gente sempre tem. Então não vai embora, fica aí, vamos compartilhar junto a mesa do Senhor. E que o Senhor te abençoe, que você tenha aí uma semana de vitória. O Senhor cuide aí da sua vida, da sua casa, da sua família, das suas finanças. Que seja um tempo do governo de Deus sobre nós. Amém? Amém, glória a Deus.